Olá, vamos iniciar uma nova série da oração do Pai Nosso. Mas antes disso, vamos fazer uma introdução para a gente entender como a gente tem que fazer esta oração ensinada por Jesus. A partir do versículo 5 do capítulo 6 de Mateus, vai nos dar algumas orientações, que diz assim: E quando orares, não sejais como hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário antes de você lhe pedirdes. Que maravilha! Eu acho interessante aqui nessa série nova que nós estamos iniciando, a série do Pai Nosso, oração do Pai Nosso. Como que Jesus, ele quer nos ensinar como é que nós devemos proceder antes de fazermos a oração do Pai Nosso. A oração deve ser simples, a oração deve ser uma coisa normal, natural, leve. E a primeira coisa que aqui nos ensina, não faça disto uma produção teatral. Não fazer disso uma produção teatral. Tem gente que quer realmente fazer uma produção de teatro, né? Teatral. Nesse momento ele procura fazer um espetáculo, né? Um show, como diz aqui no próprio verso 5. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Isso é coisa de teatral. Isso é produção teatral. Isto na verdade, é um show, né, que as pessoas estão fazendo. Não façam disso um show buscando espetáculos, porque eles estão querendo ser vistos aqui. E a gente não cansa de perceber e ver que muitas pessoas, ao orarem, muitas pessoas, quando estão querendo buscar a Deus e fala que vamos orar, vamos buscar a Deus, não é importante a gente orar. É verdade, é importante que a gente ore, mas na verdade muitos estão fazendo isso de uma produção teatral. Você percebe que muda a voz, você percebe que fala de uma forma não natural. Parece que quando está orando não é aquela pessoa que você conhece. Por quê? Porque, na verdade, esta pessoa agora está sendo um ator, uma atriz, e está produzida, né, ou produzido com uma porção de voz, ou faz uma voz totalmente diferente e desnecessária, porque acham que Deus não vai ouvir. Por exemplo, eles começam a gritar, a falar, meu Deus! E aí, diante, né? Usa a parte teatral. E e muitos usam aí também até um show, né? Faz um show para que os outros gostem da sua oração, para que os outros achem a sua oração bonita, a sua oração legal, e que no final de tudo alguém bata nas costas e fala, olha, foi boa a sua oração é um espetáculo, né? Porque na verdade é isso, né? Não faça disso um show buscando o estrelato. Não deve. Olha o que ele fala aqui. Diz aqui no verso, né? Para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Já recebeu. Então, já estão sendo vistos pelos homens, pelos membros da igreja, pelos irmãos. A pessoa ali usou de um teatro, fez um teatro ali, né? Ele
se comportou como um ator, como uma atriz, ali já recebeu seu galardão. E também tem outra coisa aqui que é importante, está no versículo 5, Deus não está no camarote, né? Deus não está no camarote apreciando um espetáculo, Deus não está na arquibancada, Deus não está num camarote olhando, vendo se esse espetáculo do que você está fazendo, através da sua oração, tá bonito. Deus ele não está preocupado com esse showman que alguns fazem, né? Outra coisa que nós vimos aqui ainda no versículo 6, que eu acho importante, encontra um local tranquilo e isolado. Olha o versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai que vê que está oculto, e o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, encontre um local tranquilo e isolado. Eu não sei quem ensinou esse negócio de fechar os olhos para orar, de gritar, né? de fazer uma postação de voz diferente, de achar que a tonalidade da sua voz é que vai fazer Deus escutar. Aí eu fico imaginando quem não tem voz, quem perdeu a voz, os mudos, os surdos, ou outras pessoas que talvez não têm condições de falar, de verbalizar alguma coisa. Então aqui está dizendo, devemos entrar no nosso aposento, né? Ou seja, procurar um lugar tranquilo, um lugar isolado, onde que nós possamos falar com Deus normalmente, naturalmente, não precisa gritar, não precisa fazer nenhum espetáculo, não precisa fazer nenhum show, não precisa dançar, não precisa pular, não precisa rodar os braços, não precisa girar o seu corpo, não precisa postar a sua voz, não precisa fechar os seus olhos, não precisa dobrar os seus joelhos, basta você falar com Deus. É simples assim. Eu fico pensando que, já imaginou lá no Monte da Transfiguração, se os discípulos estivessem ajoelhados e fechados seus olhos? Certamente eles não tinham visto Jesus transfigurado ali, né? Não tinham visto Jesus ali com o seu rosto resplandecente, com a sua veste resplandecente, brancas, né? Não tinha visto ali a Jesus se transfigurando. Não é a postura, não é a forma que você vai fazer. Talvez você pode estar dizendo, pastor Márcio, eu oro com os olhos fechados para me concentrar, para que eu não perca a atenção. Eu até concordo com você que tem muitas coisas que acontecem no nosso meio que tentam nos tirar a atenção. A um irmão, uma irmã que não tem reverência, quando se pede para orar, ele também não está nem aí, ele está fazendo outra coisa, está mexendo no celular, está brincando, está conversando e fazendo outras coisas. Aí já é outra coisa, outro tipo de estudo que nós precisamos entender, porque a oração do Pai Nosso, nós vamos ver aqui logo a partir do verso 9, é muito simples. É uma vida que a gente tem que ter, não é um culto de oração. Porque tem essa também, porque tem aquele irmão, aquela irmã que tem um dia da semana que é o culto de oração ou um horário de oração, ele fez a sua oração ali, acha que já está protegido, que já resolveu o seu problema, já fez o seu ritual e dentro do seu ritual de oração já valeu a pena. Olha, eu tive tantos tempos orando, orei tantas horas, tantos minutos, ou então o dia da oração a gente não pode faltar. Você percebe que o culto de oração na igreja é o pior culto que tem, infelizmente, na maioria das igrejas. Claro que tem igrejas que talvez não é assim, né? Mas as que eu conheço, a maioria, quase não vai ninguém. Se uma igreja aí tem 100, 200, 300 membros, eu duvido que 50% esteja presente. Olha que eu estou sendo generoso quando eu falo 50%, porque se você for colocar em porcentagem, você vai perceber. E eu já falei sobre isso um tempo atrás, que ainda muitos cultos de oração, como eles dizem, né? Culto de oração,
servem para crítica, para briga, para contenda, para falar mal, né? Porque um fica cobrando, cadê o irmão, os irmãos que não estão vindo? Cadê aqueles irmãos que não estão participando? Né? Por isso que Deus não abençoa a igreja, porque a igreja, ninguém está nesse momento. Né? E aí, antes de orar, começa a criticar, querer brigar, discutir, por que o irmão não está vindo, ou até mesmo nas suas orações, às vezes pede a Deus, Deus, olha, dá alguma coisa, uma luta para o irmão, faz o irmão ter uma dificuldade para que ele venha para a igreja orar. Não tem nada a ver. As pessoas não estão sabendo de fato o que é oração, porque oração deve ser uma coisa muito simples, é vida. Oração é vida. Você ora andando, comendo, alimentando, brincando, você ora trabalhando, você ora festejando aniversário, você ora cantando, você ora pregando, você está orar sem cessar, sem parar, como diz a palavra de Deus. Não é um momento, mas é vida, é uma vida. Não é orar sem cessar. Outra coisa que nós vimos aqui, encontre um local tranquilo ou isolado para orar, que isso vai ser muito bacana, que você pode ficar mais tranquilo. E é recomendável a gente procurar esse local isolado, esse lugar secreto, esse lugar tranquilo, que você pode falar para Deus de uma forma simples, natural, uma forma muito simples, né? Não precisa fazer show, não precisa armar barraca, não precisa subir ao monte, não precisa levantar suas mãos, não precisa espernear, não precisa pular, não precisa rodopiar, não precisa nada disso. Precisa você simplesmente saber que Deus está ali nesse momento, com os olhos abertos ou com os olhos fechados, da forma que você quiser, ou ajoelhado ou não importa a posição, você falar com Deus com toda a sua honestidade e a sua verdade. Outra coisa que eu vejo aqui no verso 6, não tenta interpretar diante de Deus e dos irmãos, porque tem gente que seja um bom intérprete, né? Fica interpretando às vezes o pastor, imitando, né? Imitando o pastor, imitando outra pessoa. A gente sempre quer imitar alguém. A gente está olhando alguém que ora de uma forma e a gente acha bonito e a gente passa a interpretar aquela pessoa, né? Eu conheço igrejas que as pessoas oram do mesmo jeito. Quando usa a postação da voz, usa a forma da mão, a forma de ajoelhar, a forma de colocar as mãos no ouvido, de postar a voz, de falar, né, de iniciar a oração. É essa fórmula, né? Não tenta interpretar diante de Deus e nem nos irmãos, porque isso não vai funcionar, isso não vai pressionar Deus. Aqui está no versículo 6 ainda. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai que vês que está em oculto, e o teu pai que vê que está em oculto te recompensará. E orando, né, do verso 7, mas aí no verso... Então, quer dizer, não precisa fazer isso. Você não precisa interpretar ninguém. Você não precisa imitar o seu pastor. Você não precisa interpretar o teu irmão, imitar o teu irmão, imitar o seu líder religioso. Você pode falar com Deus da forma que você quiser, do jeito que você quiser. Do seu jeito. Todos nós temos uma maneira, mas você já viu que todos nós temos as mesmas maneiras de orar? Geralmente as orações começam assim: ó Pai, ó Deus, ó meu Deus, ó meu Pai, né? Senhor meu Deus, meu Pai. São coisas repetidas, coisas que fazemos e que ouvimos e que estamos interpretando um ao outro, esquecendo de fato que é oração. Por isso que eu entrei nessa série para ensinar vocês a oração do Pai Nosso. Então nós estamos na introdução ainda falando sobre isso. Outra coisa, seja simples e honesto com você mesmo. Está no verso 6, seja simples e honesto com você mesmo. Você não precisa, né? A simplicidade é tudo, a honestidade é tudo. Fala o que vem no teu coração, não precisa verbalizar, não precisa aumentar a tua voz, até no pensamento. Mesmo sem sair um tom de voz, se você acha importante falar para os outros ouvirem,
né? Você pode fazer, não tem nada de mal. Existe errado quando você pede a fulano de tal, faça uma oração e todo mundo ora. Se eu pedir fulano de tal vai orar, né? Que o irmão ore. Então é para o irmão orar e nós concordarmos. É para o irmão orar, né? É ele fazer a oração e a gente acompanhar a oração do irmão. Não é para orar em cima da oração do irmão, não é para levantar a voz se a gente pediu para um irmão orar. É para a gente concordar, amém, assim seja, graças a Deus, ou então nada disso, fica só na sua mente, né? Ouvir a oração do teu irmão. Agora, quando fala, olha, você faça a sua oração, eu também não vejo nenhuma necessidade, mas se você quiser orar alto para que os outros possam ouvir a sua voz, só que você vai atrapalhar alguém, vai querer orar mais alto para que o outro escute a sua oração. É melhor, então, você estar em secreto, é melhor, então, você fechar sua porta, é melhor, então, você estar num lugar isolado. Né? Por isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, que a gente não entra nas praças, não vai a praças, né? Não vai nas ruas, nas esquinas para fazer isso. Talvez as nossas esquinas é quando nós estamos ali no nosso banco, quando nós estamos ali na igreja, é a nossa esquina, onde nós gritamos para que os outros possam ouvir. O pastor pede para alguém orar e o outro levanta a voz mais alta lá, e você acaba não escutando o que o outro que foi pedido para orar, né? Então, vamos pensar nisso. Outra coisa aqui, a simplicidade, a honestidade, é você falar o que está no teu coração. E talvez você até fale assim, eu não tenho palavras para dizer, eu não tenho como falar, eu não sei nem o que dizer, não tem problema, você está dizendo alguma coisa para Deus. Né? Mas se você analisar, você tem tantas coisas para agradecer, tantas coisas para falar com Deus, como Ele é bom, como Ele é maravilhoso, né? Exaltar o nome dele. Outra coisa, o centro da atenção será Deus, e não você. Olha o verso 6 aqui. Orar ao teu Pai. Orar ao teu Pai, não é você que é o centro das atenções. Né? O centro da atenção será Deus. Se a sua oração é para que os irmãos escutem o que você está orando sem alguém ter pedido você para orar, e todo mundo grita, fale alto, se você está querendo que os irmãos escutem que você ore, então, na verdade, você está querendo chamar atenção para você. E a gente tem que tomar esses cuidados, né? Que o centro da atenção não seja a minha voz, não seja a minha postação de voz, não seja a minha oração bonita. Porque não importa se a sua oração é bonita ou feia, o importante é que a honestidade e a verdade está dentro de você. Que você fale. Que não seja você o centro das atenções. Tem gente que ora que ele quer depois, no final, elogios. A gente tem que tomar esse cuidado, porque ele já recebeu o seu galardão aqui no verso 6. E aqui ainda no verso 6, aqui diz que, no verso 7, desculpa, o mundo está cheio de pessoas que julgam que guerreiros de oração, né? Tem gente que acha que ora mais do que o outro, sabe orar mais do que o outro. Olha o verso 7 que diz aqui. É interessante. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Olha aqui. Então tem gente que pensa que é por muito falar que vai ser ouvido. Não é por tanto falar, repetir, repetições, né? Não useis de vãs repetições. A gente pensa que quem faz vãs repetições é somente quem não é evangélico, quem não é cristão, né? Evangélico, não. Nós também usamos de muitas repetições. Se você olhar a sua oração, ela é mesmice. Percebe? Começa a perceber a sua oração, se ela não é mesmice. Você está sempre falando as mesmas coisas, repetindo várias vezes as mesmas coisas. Você orar 10 vezes durante o dia, você vai perceber que 10 vezes você fala as mesmas palavras. Já é uma coisa automática, já é uma coisa programada, né? Que você tem que tomar. Então, o mundo está cheio de pessoas que fazem isso, né? Que se julgam guerreiras de oração, né? Mas que nem sabem o que é orar de fato. Porque ficam aí na vã repetições, ficam aí, falam demais, desnecessariamente, procura palavras bonitas para ser falada, porque na verdade acha que por muito que orar, por meu tempo de oração, que vai fazer efeito. Eu sou um cara de oração, eu oro 3 horas por dia, eu oro tantas vezes por semana.
Querido, querida, será que você não está, nas suas orações não estão sendo repetitivas? Será que você não está falando sempre as mesmas coisas para Deus? Você não tem nada de novo para falar para Deus? Não aconteceu nada durante o dia, ou durante a noite, ou durante a sua vida, porque você precisa sempre falar as mesmas coisas? Porque aqui não é falar as mesmas coisas no sentido somente do que os gentios, como está dizendo aqui, né? Mas que passa por muito falarem, porque pessoas pensam que por muitos falarem serão ouvidos, ou seja, se eu falar muito eu vou ser ouvido porque eu estou incomodando Deus. Alguns pegam até algum texto para falar disso. Olha, tem que incomodar Deus, né? Tem que insistir com Deus, então tem que incomodar. Até parece que Deus se incomoda. A pessoa se quer igualar ele a Deus, porque ele se incomoda, ele se sente importunado e acha que Deus vai se sentir importunado. Se você acha que Deus vai se sentir incomodado porque está falando demais e vai despachar. Quando você vê aquela parábola dizendo da insistência, na verdade você tem que interpretar o contexto de um modo geral. Não vou falar aqui, mas o que eu quero dizer para você é que você tem que tomar cuidado com esse tipo de oração que você está fazendo. Será que você está pensando que você é um guerreiro de oração porque você ora mais do que fulano de tal? Esse tempo atrás, uma pessoa me perguntou na frente da igreja: pastor, quem ora mais, os homens ou as mulheres? Eu falei: nenhum. Não tem quem ora mais que ora menos. Porque você pode estar muito tempo ajoelhado, falando, e de repente você está pensando que está orando e não está orando. Você está repetindo tudo que você já falou várias vezes e Deus está olhando para você e falando assim: eu já sei o que você está me pedindo, você já me falou isso, você já está repetindo não sei quantas vezes as mesmas coisas. Só você passar a perceber se as suas orações não estão sendo assim. Outra coisa que eu quero perceber com você aqui: muitos utilizam-se de fórmulas, de programas, de conselhos, de técnicas de vendas, técnicas de vendas, né? Achar não, porque técnica de venda é você ali usar técnicas de venda, vendedor, né? Pessoas têm uma técnica para vender e acham que é a mesma coisa que vai vender a sua oração para Deus. Vai falar: agora Deus vai me atender, sabe por quê? Porque eu aprendi como usar técnica para chegar de Deus, porque eu tenho intimidade com Deus, então eu vou ser um grande vendedor aqui, eu vou vender o meu peixe. Então você tem que tomar cuidado, porque não é os programas, não é conselhos, não é técnicas nenhuma que você use que vai impressionar Deus. Deus não é impressionável pelas suas palavras. Pelo contrário, quanto mais bonito você acha que deve falar para Deus, Deus fala: filho, eu te conheço por dentro e por fora. Eu sei que você está querendo, na verdade, achar, né? E outras pessoas, às vezes, estão querendo dizer aquilo que Deus já sabe. Está repetindo, querendo agradar a Deus, falando que você está dando um carinho para Deus. Aí começa: ah, meu amado, ah, meu Senhor querido, eu te amo. Será que ama mesmo? Será que ele é seu amado mesmo? E obedecer? Está obedecendo? Porque quem ama obedece. Obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos tomar cuidado. Olha que nós nem entramos aqui na oração do Pai Nosso. Só estamos dando a introdução para vocês. Outra coisa, não faça essas asneiras, né? Estamos diante do Pai, não adianta usar as técnicas, os conselhos, repetir, fazer o show, fazer o espetáculo, não adianta usar aí de produção teatral. Isso tudo é asneira. Ou até mesmo achar que a sua posição que vai falar mais. Não, eu vou me ajoelhar, vou me prostrar aqui, colocar a minha cara no pó, como diz... Ai, coitados. Como diz alguns, vou pôr a minha cara no pó, humilhar na presença de Deus. Querido, humilhar é muito mais do que você colocar sua cara no chão. Isso aí muitos já vivem assim nas ruas e nem por isso são ouvidos. Não é a posição, não é a fórmula, não é a maneira. Imagine se você fosse uma pessoa que fosse paralítico, não pudesse ajoelhar. Como é que você ia fazer? Umas pessoas um deficiente, sem as pernas, como é que você ia dobrar o joelho? Você que não pode mexer o seu corpo, como é que você ia prostrar, colocar a sua cara no pó? Estiver só na cama, num leito? Para com isso. Seja verdadeiro. Não adianta que não faça essas asneiras, porque você está diante de Deus. O negócio você tem que entender que Deus você está falando com Deus.
todo-poderoso, onipresente, onisciente, onipotente. Nada vai lhe pressionar, porque Ele é todo-poderoso. Outra coisa, está no versículo 8, isso que eu estou falando. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Então, o teu Pai já sabe tudo que você quer. Ah, então não precisa orar. Não, você precisa orar sim, porque a palavra está dizendo para orar. Mas você tem que entender que antes de você pedir, Deus já sabe qual é a sua real necessidade. Eu te pergunto, você tem mais buscado os seus interesses? Você tem mais buscado os seus lucros? É que Deus seja um Papai Noel? Então toma cuidado com isso, né? Diz no versículo, não vos assemelheis aos gentios, né? Ou aqueles que falam demais, pensam que falando muito que serão ouvidos, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Então Deus já sabe o que é necessário para você. Basta ser honesto, verdadeiro, está sempre falando com Deus. E aqui ainda nós falamos de outra coisa. Seja você mesmo, não um ator, uma atriz, né? Não vai procurar fazer esse teatrinho, porque não vai funcionar. Seja sempre simples. Ele é um Pai amoroso, sabe o que você quer. Está tudo aqui no versículo 8. Seja simples. Quanto maior, mais for a simplicidade. Quem sabe você nem mexe com seus lábios, nem fecha os seus olhos, ninguém está nem vendo, mas você está orando, né? Você está buscando a Deus. Como eu acabei de fazer agora, você nem me viu orando, nem me viu buscando, nem me viu fazendo um espetáculo. Eu orei e tenho orado. E assim é nossas vidas. Então, aí vai encontrar o versículo 9. Portanto, vos orai assim, Pai Nosso. Nós vamos entrar nessa série. Na verdade, nós já entramos, fizemos a introdução dessa série, que você passa a entender um pouco o que significa oração. Te dei essas dicas que está através do versículo 5 até o versículo 8 de Mateus capítulo 6, que você analise melhor, estude melhor, entenda melhor e não precisa mais achar que deve imitar alguém, ou fazer um teatro, ou postação de uma voz, ou a fórmula, ou tem que fechar os olhos, ou com os olhos abertos, ou dobrar os joelhos, ou outra coisa a mais. Que você seja bem simples diante desse Pai que sabe de tudo e ver tudo. Espero que eu possa não ter te complicado, não ter atrapalhado as suas orações, mas te ensinado um pouco a buscar de Deus, buscar da palavra de Deus a maneira certa de você orar e falar com Deus. Nós estaremos entrando no próximo vídeo falando sobre a oração que Jesus nos ensinou, Pai Nosso, que estais nos céus. Esta é uma nova série que nós estamos. Até a próxima.